Olá pessoal, que prazer mais uma vez estar com vocês. Você mãe, você pai, você avô, você avó, é importante assistir esse vídeo. Pedofilia. É importante saber algumas coisas para evitar a ação desses abusadores. Vem conosco. Vocês sabem o que é pedofilia? Vamos assistir esse tema que, apesar de ser tão batido, é bastante atual. Vejam bem, vamos começar pelo pedófilo, que é um abusador. Vamos dizer assim, mas existem abusadores que não são pedófilos. É um pouco diferente. Eu queria passar, então, algumas características básicas de um pedófilo para vocês, para que vocês possam aquilatar melhor e se prepararem para alguns infortúnios dentro de suas próprias casas. O pedófilo é um sujeito que não tem desejos por adultos. Prestem bem atenção a eles. Eles não têm atração por mulheres adultas. Elas podem ser bonitas, elas podem ser bem feitas. Eles nem olham para elas, pois eles são sujeitos fracos, incompetentes, não têm competência para chegar perto de uma mulher para algo mais íntimo, mesmo que elas se insinuem. Eles não conseguiriam, eles não se interessam mesmo. Aí vocês podem me dizer, mas eu vi na televisão, no jornal, eu soube de um pedófilo que foi preso e ele era casado. Veja bem, eles podem se esconder por detrás de um casamento. Tudo nesse mundo pode. Mas, na realidade, o sujeito pedófilo não deseja mesmo ter relações sexuais com mulheres adultas, bonitas. Eles dão uma desculpa atrás da outra até que terminam se casando para dar, digamos assim, uma satisfação à sociedade, uma espécie de obrigação social. O pedófilo tem sua excitação voltada exclusivamente para garotos ou garotas. Inclusive aquelas criancinhas, aqueles garotinhos mais angelicais, os mais angelicais possíveis. Todos os pensamentos libidinosos se voltam para crianças. Eles se excitam só em ver uma criancinha brincando. Vejam só o perigo que vocês pais, mães, avós e avós correm dentro de casa. O segundo ponto que eu queria relatar, eu queria aqui deixar bem registrado, não é para defender esses sujeitos, mas a pedofilia é um transtorno mental. A pedofilia não é uma safadeza, como muitos dizem por aí, no senso comum. São sujeitos verdadeiramente doentes, que precisam mesmo é de ajuda. E não podemos simplesmente vê-los em alguma indecência, pegos em algum lugar e apedrejá-los, como nós vemos aí, até matá-los, como assistimos quase que diariamente nas TVs. Não quero assim, com isso, defender o pedófilo, mas o fato é que são sujeitos que sofrem de um transtorno preferencial. É um transtorno de preferência sexual, comprovado pela ciência. É um sujeito gravemente pervertido, que pode ser homossexual ou heterossexual. A terceira coisa que eu quero dizer sobre os pedófilos é que a pedofilia tem uma base orgânica, tem um complexo neurológico na área do prazer, na área da satisfação, numa região cerebral que promove o sistema de recompensa. Era mais ou menos como se fosse um vício, vamos assim dizer, onde o objeto do desejo é voltado para a criança, para uma criança inocente. E os pedófilos, propriamente ditos, os legítimos, eles sofrem por saber dessa impotência sexual que eles têm para com as mulheres adultas. Eles não entendem o porquê dessa tara, desse desejo desviado para as crianças. E eles não aceitam essa condição. Eles se escondem, eles mentem, eles dissimulam, porque eles até tentam algumas incursões sexuais com mulheres adultas para sair desse dilema, mas não vão conseguir.
Aí eles partem para as masturbações, mas as masturbações que eles fazem são com os pensamentos excitatórios voltados para fotos e vídeos de criança. Eis porque essa avalanche de pornografia infantil que a gente pega aí na internet e eles pouco a pouco vão se conhecendo, se identificando, fazendo grupos e trocando vídeo. Mas a quarta e última característica que eu quero falar para vocês, era bom que ela nem existisse, é uma terrível característica que acontece em alguns pacientes que vai somar o seu transtorno de desejo, esse transtorno de desejo desviado para a criança, a uma estrutura antissocial. Aí, no caso, quando o sujeito que já tem uma atração por criança soma-se com a estrutura psicopática, estaremos diante dos perigosíssimos psicopatas sexuais, que são sujeitos que vão misturar o transtorno de desejo aos mais variados requintes de agressividade e de perversão contra esses infantes. Pois o psicopata é um sujeito frio, são pessoas calculistas, eles não têm remorso, é como o carcará que pega, mata e come, pois ele tem uma hipofunção das amígdalas cerebrais, por isso eles não conseguem sentir o afeto, como as pessoas normais. Não existe lágrimas de arrependimento. Não existe para eles o medo. E para ele não se importa com as consequências. Muito pelo contrário, eles até têm prazer no sofrimento alheio, no sofrimento daquelas crianças. Como no caso lá em Petrolina, em Pernambuco, onde os pais levaram uma criança, uma mocinha, uma criancinha, para uma festa. Enquanto o pai organizava essa festa, subiu no palco para organizar o microfone, o psicopata sexual abusou, matou essa menina e saiu de fininho diante de centenas de pessoas e até hoje ninguém conseguiu prendê-lo. Essa última característica, sem dúvidas, é abominável. Por isso não podemos e nem devemos comparar um pedófilo que luta contra o seu problema de transtorno de atração e que muitas vezes nunca fez uma investida, eles sofrem. É um sujeito não podemos comparar esse sujeito, que é o pedófilo puro, com um pedófilo psicopata e colocá-los todos no mesmo balaio. Eu só quero encerrar dizendo uma coisa. Agora mesmo você pode estar ao lado de um pedófilo. Identifique, ajude, olhe na sua criança e se você identificar dentro de casa um filho, um tio, tente levá-lo para um terapeuta sexual, pois a pedofilia não tem cura, mas tem controle. Tem tratamento para isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.